Senso comum, este é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Luiz Alberto Wará identificou e denunciou o que chamou de senso comum teórico dos juristas. No que consiste esse fenômeno, né, no fundo? E como isso, qual é a influência disso nas práticas cotidianas, Leonel? O ensino, você ensaiava uma resposta no bloco anterior. Sim, o senso comum teórico do direito é a maneira como o Wará chamava a dogmática, que é um saber que não chega a ser técnico e científico, e sempre alguma coisa do senso comum, mas não se identifica completamente com ele. Então é um nicho novo. O Wará, ao colocar essas questões, levava para a sala de aula. E na sala de aula ele fazia uma crítica diferente, dizendo que o cotidiano, que o dia a dia era o mais importante. Então ele começou a ter uma didática chama de didática da sedução, uma didática mais voltada a uma espécie de uma arte socrática, de revelar a partir do que pensavam os estudantes sobre as questões, procurar dentro deles um tipo de aula onde o cotidiano, o dia a dia, deveria mostrar as questões psicanalíticas, as questões de desejo. Então ele foi transformando a sala de aula num espaço para a produção de uma nova visão daquele dia a dia do estudante de direito, que até então o curso de direito não permitia que ela se manifestasse. Então começa a surgir uma tese dos últimos livros do Wará, que se chama, que eu acho que o Bolzan também vai comentar bem para nós, a mediação, né? Porque ele tenta encontrar uma maneira... Mediação dos afetos? Um ofício do mediador, ele tenta encontrar alternativas da dogmática jurídica por espaços onde o cotidiano, o dia a dia, o desejo das pessoas pudesse manifestar de uma maneira mais perene, em formas mais, vamos chamar alternativas, em outras perspectivas dentro do direito. Então, a sala de aula dele leva a um direito mais diferenciado, né? Eu acho que é interessante o próprio percurso do Wará, né, dos anos 70, 60, 70, do início do Wará, assim, do Wará kelseniano, dando Kelsen, até o Wará da mediação, né, mais aqui no final. Acho que passa inclusive por essa questão da sala de aula, ou seja, a questão da carnavalização também, ou seja, o processo de transformar o espaço didático da aula, não necessariamente a sala de aula fechada, mas o processo de ensino-aprendizagem, né, num ambiente de desejo, né, de carnavalizado. É quase que é o carnaval, de produção. Claro, um carnaval... Isso vem muito do Jorge Amado. Eu lembro que o Wará dizia que ele era o jurista mais baiano, né, que existia. Sim. Mesmo porteio, ele era o jurista mais baiano. Exatamente. Porque exatamente ele teria captado essa ideia, essa baianidade, né, captado isso e trazido para o campo do direito, a partir, sobretudo, dessa perspectiva do Jorge Amado, né, dessa dualidade. Exatamente, um pouco eu acho que ele fazia exatamente para fazer a crítica do modelo tradicional do conhecimento jurídico e do ensino do direito, e para colocar no lugar disso uma outra forma de compreender o direito. Ele estudava muito Bakhtin. Eu sei que nós estamos falando tudo isso para o nosso telespectador, porque o Bolzan, o Leonel e eu fomos alunos do Wará. Eu fui orientando do Wará, o Leonel foi orientando do Wará, enfim, nós fomos todos alunos. Então, ele criticava, inclusive, o sambódromo no sentido de que institucionalizava o gozo, a parte final. Ele disse assim, carnaval não pode ter institucionalizado a parte final, a apoteose. É uma crítica ao Darcy Ribeiro. Daí. É uma crítica ao Darcy Ribeiro. Claro, essa coisa meio pasteurizada. Que a institucionalização, ele era contra a institucionalização da crítica. Ele disse assim, não adianta das 9 às 10 você fazer crítica, das 10 às 11 vem um cara do senso comum e acaba com você. Quer dizer, o que adiantou isso para a aula, né? Nesse sentido, né? Sim, a aula, abriu a saída da sala de aula. Né? De novo, a questão da sala de aula. E eu queria perguntar para o Drayton, tradição e senso comum são a mesma coisa nesse sentido? Como fica essa questão, pegando o gancho do Leonel sobre a cotidianidade, e aí falando um pouco de Heidegger também, você? Eu diria assim, o senso comum, ele não, na minha opinião, não pode ser sinonimizado como algo necessariamente negativo. Pode haver opiniões comuns que são corretas, vamos dizer assim como a tradição. Eu posso dizer que nós temos uma espécie de dogmática do cotidiano ou um senso comum minimamente necessário? Com certeza. Nós temos algumas relações elementares de existência, por exemplo, na família, que não são fruto de uma postura crítica, mas são posturas
herdadas, afetivas, quase, podemos dizer também. E não vou dizer necessariamente que são ruins. Então, isso seria o preconceito iluminista, de submeter tudo ao crivo da razão. E se já era um preconceito, o iluminismo não se deu conta disso, ele quis superar os preconceitos, os prejuízos, e esse já era um prejuízo dele, de submeter tudo à razão. E ele faz isso em relação à tradição. A tradição não é de per si algo negativo. Ela pode ser negativa. Aliás, pode ser autêntica e inautêntica. O termo que eu tinha em mente é exatamente esse, lembrando aqui, o que tu fazes agora, Lênio, o Heidegger, que fala do autêntico, o Eigentlichkeit, e o inautêntico, relacionado também à cotidianidade. O cotidiano é um tema central em Ser Tempo, nas páginas iniciais lá, Alltäglichkeit. Então, não dá para identificar o senso comum ou a tradição como algo necessariamente negativo. E tanto é que, sob o ponto de vista didático, e isso Platão também fez, eu parto do senso comum e aí eu consigo acessar outros níveis do saber, vamos dizer assim. Da doxa, da opinião, eu chego à episteme. E essa postura, por exemplo, com os estudantes em sala de aula, é uma postura muito exigente. Em vez de eu chegar e dizer o que é o correto, ou o que eu entendo por correto, partir das experiências deles e chegar a algum consenso, ou não, ou pelo menos pôr em xeque, criticar, é uma postura muito mais exigente. Um pouco de maiêutica sempre faz bem, né? Exatamente, esse maiêutica socrático, tu mencionaste, Leonel, o maieu em grego é dar à luz. Então, nós como parteiros do saber, vamos dizer assim, vamos ajudar os alunos, ainda mais nessa época agora, com tanta tecnologia da informação, hoje nós não passamos mais a informação para os alunos. Isso é elementar, ter acesso à informação. Nós temos que fazer com que eles saibam trabalhar, elaborar essa enxurrada de informação para que ela se torne conhecimento. Até porque não se torne refém de uma informação, muitas vezes, também pasteurizada, que acaba circulando nesse excesso. O próprio Vará, eu lembro que o Vará também fazia essa crítica. O excesso da informação pode ser exatamente a negação da informação. Eu falo de uma dieta. Nós que temos mais de 15 anos de idade, nós temos que cuidar com o nosso corpo, com aquilo que nós comemos. Então, é necessária uma dieta para o corpo. E uma dieta intelectual hoje muito mais necessária do que para o corpo. Uma dieta epistêmica. Eu tenho que me abster epistemicamente, epistemologicamente, das coisas que me veem. Porque isso aí é um convite à distração e não ao conhecimento, porque informação e conhecimento são coisas distintas. Para brincar um pouco, né? O convite à decaída. Exatamente. Fala. Exatamente, é a minha queda. E eu tenho que me afastar disso. Tem que afastar disso. Mas eu acho que é um pouco por aí que o Vará também, essa coisa que o Leonel mencionava, como ele passa da questão do direito, da questão mais do campo do direito tradicional, assim, e acaba no campo da mediação, ou seja, discutindo até em relação à questão da própria possibilidade de tratamento dos conflitos, não por meio de uma aplicação do direito, mas por meio de uma construção que se elabora pela afetividade, pela aproximação. Então, ele cria no ofício do mediador a ideia da outra-idade, né? Ele trabalha com a ideia da alteridade, a ideia de outra-idade, né? E talvez essa ideia de desconstrução, quando os nossos alunos, ou nós mesmos, viemos com conhecimentos pré-formatados já, e apontar para outras dimensões. Por exemplo, uma questão interessante hoje são as desleituras, né? Eu tenho trabalhado isso, você, o Stein, o Bloom, sobre essa questão das camadas de senso comum, de sentido que vão se colocando, por exemplo, sobre o direito, para voltar ao tema. E com isso, se você não fizer desleituras, aquilo some. O sentido some, né? A coisa some. E no meio... Ela fica tão encoberta. Obnubilada, encoberta, no cinema, Leonel. O Vará se identifica um pouco com o protagonista também desse livro. E ele acha que ele é o personagem também dessa história. Então, ele se vê como uma espécie de Dona Flor. Finalmente, ele se identifica como um personagem ambivalente, que tem uma formação tradicional, no sentido cientificista do direito. Que ao contrário... Ele vai se abrindo para o prazer e ele não consegue se abrir plenamente ao prazer porque ele tem uma formação judaico-cristã que não lhe permite vivenciar plenamente o gozo.
Se alguém Então, pensasse que ele queria ser o vadinho, não é verdade. A leitura melhor é de que ele é o personagem ambivalente o grande, Dona Flor. O grande problema do Vará, na minha opinião, talvez para ele não, é que ele, o senhor me corrigir aqui, ele é um tanto platônico no desejo porque ele se contenta com a escrita. Quer dizer, de alguma maneira, o meu prazer é escrever. Eu tenho uma intertextualidade de afetividade, de prazer no meu texto que me satisfaz. Melhor que amar uma mulher, escrever que a amo. Então, tem outro livro, O Amor Tomado pelo Amor, que é um livro muito bom, que a gente pode fazer outro dia uma análise. Sim. E nesse livro ele coloca que o amor é algo que se relata e permite construir o sentido da tua vida, mas como texto. O Machado de Assis escreveu que ele tinha... ele era virgem de mulheres e tinha orgias de latim. Essa é a questão. Então, de alguma maneira, o Vará não é o vadinho na realidade. Né? Eu queria... Digo eu, não sei. Não, eu penso que sim. Vejam, a importância do livro, né, do Jorge Amado e depois esta metáfora que faz o Vará sobre a ciência jurídica e seus dois maridos, Dona Flor e seus dois maridos, para quem quiser saber o que é senso comum e quem quer saber o que é princípio. Porque Críton é uma questão, quer dizer, Sócrates age por uma questão de princípio e Críton age por senso comum ou por políticas, ou por maiorias, ou por doxa. É isso? Exatamente. Para fechar. E o terceiro livro, a questão da inversão do discurso, né? Da própria loucura e do que é o correto e o que é incorreto. Né? E do papel mesmo da loucura. E né? do papel da loucura. Frente ao conhecimento científico. No próximo bloco, eu queria que vocês falassem, nós estaremos aqui em torno da questão dos estereótipos, como é que se manifesta o senso comum. Uma questão assim muito forte, que vou provocar vocês com a frase. Outro dia eu fui fazer uma conferência numa grande universidade e fui lançar o meu livro, O que é isto? Decido conforme minha consciência. Eu fiz um longo discurso, fui aplaudido, maravilha. Aí quando terminou, chegou um professor e disse, muito bem, professor Lênio, gostei muito. Essa questão da crítica que o senhor faz ao solipsismo, né? A questão do voluntarismo. Mas não adianta. Isso é assim mesmo. Os juízes decidem assim mesmo. Aí, I rest my case. É sobre isso que eu quero que no próximo bloco a gente fala sobre o que é isto, o senso comum, ou o que é isto? Isto é assim mesmo. A gente já volta. Só um instantinho para um café.